Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast do Promundo, Promundo Pod, ressignificando masculinidades e paternidades. E hoje temos aqui Bianca Bonassi, né, nossa vice-presidente do Conselho Deliberativo do Promundo. E a Bianca é mãe do Arthur e Gabriel. Gostei que aqui no meu script já começou com essa fala, né, da maternidade, que é um tema que a gente vai abordar hoje, né, Bianca? Sim. Mas a Bianca também é pesquisadora em ciências sociais, com foco em gênero, maternidade e trabalho, mestranda em estudos latino-americanos do ELA UNB, que investiga as experiências de mães trabalhadoras e os desdobramentos da maternidade no mundo do trabalho. Tem vasta experiência em recursos humanos, diversidade e inclusão e saúde mental no trabalho. Eu sou um grande admirador também do seu trabalho. Bianca, bem-vinda aqui ao nosso podcast. Obrigada, Miguel. É uma honra estar aqui. Antes da sua admiração, a minha admiração é mútua, né? Eu já acompanho você há muito tempo, desde os áureos tempos de católica, né? Quando eu era estudante. Estou muito feliz de estar aqui e de estar caminhando aí próximo a um excelente profissional que você é. E fico muito feliz de estar contribuindo hoje nesse diálogo. E sim, eu acho que é uma ocupação, né? Eu, enquanto mãe, pesquisadora e feminista que estou, falar que eu sou mãe do Gabriel e do Arthur é uma forma de existência e de dizer que a maternidade, ela vai além do cuidado privado, né? Com certeza. E Bianca, o que eu acho bem interessante é o seguinte: você está passando por esse processo, né, de mãe trabalhadora, então você vivencia também e é objeto do seu próprio estudo. Como é que está sendo isso, esse início desse estudo da maternidade no mundo do trabalho? Olha, tá sendo um reencontro, né? Eu falo que é ressignificar, inclusive, a minha própria maternidade. E aí, Alisson, você tá aí me escutando. É, muito obrigado para você, né? Eu tive um processo de maternidade muito difícil, Miguel. Então, eu tive adoecimento, eu tive depressão pós-parto. Embora esse termo até seja muito questionado também dentro da literatura, porque o adoecimento enquanto mulher e mãe, ele sempre existiu, né? E eu estava ali já há algum tempo namorando a temática de gênero, já há muito tempo fazendo um exercício de entender as violências que nós mulheres passamos, né? Pessoas que se identificam enquanto mulher no ambiente de trabalho. E cheguei à conclusão de que talvez essa minha experiência ela seja a experiência que eu possa mais contribuir socialmente. Refletir, trazer esse ponto de flexão do que é ser mãe no ambiente de trabalho, né? E isso tem me feito fazer várias reflexões e trazer algumas situações Imagino. que eu tenho tentado dar conta. A gente sabe que realmente a gente tem um histórico, né, de que a maternidade é um padecer no paraíso, mas esse termo é um pouco pesado, né? Assim, ele é esquisito também ao mesmo tempo, que vem, lógico, dentro de uma lógica patriarcal e tal, para dizer um pouco de como é sublime a maternidade, como é que você vê a construção da maternidade dentro de tudo que a gente vivencia, né, no nosso dia a dia, dessas desigualdades de gênero, dessa cobrança que existe, que a maternidade tem que ser mágica, tem que ser maravilhosa, e que a mulher tem que se desdobrar hoje por 10 para poder sempre demonstrar, né, um pouco essa visão da supermãe. Então, Miguel, o termo maternidade, ele já nasce, e aí para nossa audiência, ele já nasce colonizado, né? Se a gente for pegar a etimologia da palavra, é um espaço que são para as mulheres, né? Privado, que foi construído para ser um espaço feminino e secundarizado. Não é um espaço de destaque, né? Então, pensar a maternidade nesse lugar, até etimologicamente, e esse processo social que a gente vive, é pensar uma invisibilidade desse trabalho. E se a gente for ressignificar para o cuidado, é o centro de tudo, né? Maternagens ou as formas de cuidado que a gente tem são a sustentação da economia. Então, é uma estratégia capitalista, neoliberal, para que a gente consiga localizar e geolocalizar as mulheres, as pessoas que se consideram mulheres, se encontram enquanto mulheres e mães,
nesse espaço de privação, onde esse trabalho é invisibilizado, onde esse trabalho ele é secundarizado e a gente entra num lugar de desqualificação, né? Porque você vira mãe, você vira uma pessoa que não consegue fazer suas atribuições, né? E aí a gente entra no mundo do trabalho, e aí com a minha experiência de RH, nas minhas experiências profissionais, eu me dei conta de ocupar esse espaço que já é um lugar muito penoso, porque hegemonicamente o trabalho ele é uma construção masculina. E aí, quando você vira mãe, você entra numa subcategoria pior do que a gente já é. É onde a gente não é tão produtiva, onde a gente não performa mais, onde a gente não tem mais tanta A disponibilidade. exaustão, né? Chega um momento de exaustão mental e física que não consegue nem pensar em novas perspectivas. Isso, então eu me vi em situações de perder promoções, de perder oportunidades, de talvez ser questionada com maior intensidade. Então, eu falo que a gente usa uma segunda roupa, né? Mais difícil ainda, que a gente já é mulher, já é difícil. Então, a gente se torna mãe, fica mais difícil ainda. E ao contrário, né? Porque eu falo que a mãe é uma equilibrista de pratos, embora isso, do ponto de vista de saúde mental, não é interessante, porque quantas mães não já têm burnout, né? É um termo que está tão popular aí no momento e isso já existia há muito tempo, mas veja bem, foram as mães, né? Então a mãe não é um lugar, a maternagem não é um lugar, o cuidado não ocupa esse lugar na economia que não dá espaço de escuta, de existência, de ressignificação, a ponto da gente perceber que o burnout ele sempre existiu, ele não veio à voga agora, esse esgotamento do estresse. Ele sempre esteve nas mães. E aí, se a gente desce um pouquinho mais, a gente percebe também o quanto isso também é muito mais penoso para pessoas, por exemplo, quando a gente entra num recorte racial, de pessoas periféricas, né? Exato. A questão do gênero também. E a gente percebe enquanto, principalmente mulheres negras, né? Quem sustenta essa maternagem. E aí a gente tem que fazer várias discussões, né, Miguel? Flexibilidade, políticas públicas que não se sustentam. Onde estão essas mulheres, né? Quem é que sustenta o mundo, né? E aí talvez a gente questionar. E com uma superpopulação de chefes de família, né? Que lideram a família praticamente sozinhas no momento em que você tem, né? Tem um novo filho, uma nova filha. Mas você tocou num ponto essencial, que é a questão também de gênero, né? Sim. Então nós temos um desequilíbrio a partir do momento que a criança, né, é concebida, vamos colocar assim, né? Eu acho que vem desde o pré-natal, e aí cria esse desequilíbrio que, de uma certa forma, você sente que é imposto pela sociedade e não tem esse tipo de espaço para se falar dentro da família, ou já vai isso como um automático, né, de ser assim as coisas, a mulher que tem que assumir essa responsabilidade. Como fazer com que as questões de paternagem, né, vamos colocar assim, porque você falou do maternar, mas paternar não é muito falado, né, não é nenhum verbo que está no dicionário. Então, como que isso entra nessa agenda, Bianca, que poderia, assim, talvez ser um aspecto de diminuir essa carga da mulher também, né, mãe, trabalhadora, mas também para saber que esse equilíbrio dá um prazer na maternidade e na paternidade. Quer dizer, os dois ganham com isso, né? Os parceiros podem ser também homoafetivos e tal, vão trabalhar dentro de uma perspectiva de união no cuidado para que eles também possam ter qualidade de vida, para que eles possam ter saúde mental, saúde física e sentir os verdadeiros prazeres da infância, né? Eu acho que também fazer essa reflexão, né? Eu acho que o que você falou é que a gente tem muito difundido o que seria maternar, né? E quando a gente vai realmente pensar sobre a terminologia, a gente pensa que quando a gente fala em maternar, a gente está falando de um espaço privado, né? A gente está falando desse espaço de autocuidado estritamente feminino, construído dentro de uma lógica econômica. E o homem, quando ele chega à paternidade, a noção que o homem tem é que é um troféu.
É um homem que o lugar para ele da paternidade é um lugar de bem-estar, de escolha. Ele chegou num ponto auge da vida dele. Então, o significado até da paternidade hoje, de uma forma sutil, é de um lugar que, assim, veja bem, ele tem uma família, tem uma estrutura. Então, não tem uma disfunção, uma dimensão de que o que é dele estar no cuidado. Então, quando a gente vai pesquisar, inclusive na literatura, para o homem a paternidade ela chega como um troféu, para a mulher chega como uma carga, como um trabalho. Até esses questionamentos conceituais, né? E aí, quando a gente vai pensar a política pública, é extremamente importante que a gente fortaleça a perspectiva da masculinidade nesse sentido, pensando em iniciativas não só institucionalizadas via instituições públicas, governamentais, para apoio ao cuidado, à parentalidade, mas a pergunta que fica é, o cuidado ele precisa estar no centro de tudo, porque independe se é materno ou paterno, o cuidado ele ainda é secundarizado, ele não é uma pauta central, porque se a gente não tem cuidado, a economia não anda. Então, a gente só consegue trabalhar nessa lógica de que a gente precisa privar determinadas pessoas, agentes, para que a economia caminhe, né? E quando a gente pensa no papel do homem, inclusive no mundo do trabalho, e aí eu trago muito mundo do trabalho aqui para fazer essa flexão com a paternidade, Miguel, porque no mundo do trabalho construiu uma lógica de que só é produtivo se você tiver 100% disponível. Uhum. E aí começa uma série de reflexões de que por que a gente não tem políticas de apoio ao cuidado igualitárias, né? Como a gente tem a licença, a maternidade. A licença, paternidade, maternidade é uma discrepância que já começa absurda, né? Então começa já na hora do parto. Sim, e a gente não tem jornadas flexíveis. E a noção de trabalho, performance e produtividade no mundo do trabalho construída nessa lógica meritocrata, ela é uma lógica onde você tem que estar 100% disponível. Tem a figura hoje que não está 100% disponível. É a maternidade, a mulher, a pessoa que está maternando, né, seja ela de qual gênero for, é que ela vai se dispor dessa situação de se ausentar desse trabalho. E aí ao homem cabe produzir. Uhum. Então, um dos pontos que são muito importantes para a gente fortalecer a questão da ressignificação da masculinidade é a gente chamar estes homens para refletir sobre o processo de cuidado. Porque já temos pesquisas falando da importância em outros países, por exemplo, quando a gente tem uma flexibilidade dessas licenças, da jornada do cuidado, da parentalidade mais equitativa, a gente tem um processo não só de ressignificação do que é a estrutura da família, do cuidado e também da psique desses homens, né? De entender o papel deles no cuidado, porque o que eu entendo, assim, dentro daquilo que eu tenho pesquisado, é que eu acho que eles não têm nem autoconsciência do que é esse é um ponto que eu queria realmente falar sobre o troféu, né? Então você tem uma visão de que é um troféu. Mas só que esse troféu, ele é totalmente ingrato, né? Porque ele tem um impacto na saúde mental do homem, porque se eu estou longe do cuidado, eu estou longe também do autocuidado. Sim. Né? Então, o cuidado, ele é uma prática, ele é uma habilidade, ele é um exercício que traz muitos benefícios. Mas não quando esse cuidado ele é excessivo no sentido em que ele deixa de ser cuidado para se tornar um fardo. Sim. Não é? Que é o que a gente tem num contexto quando a balança do gênero tende só para um lado. Né? Mas quando existe equilíbrio, claramente o que as pesquisas e evidências mostram, e a minha vida, graças a Deus, demonstra, é que tem o lado de tarefa, tem o lado dessas habilidades, mas as consequências positivas, né, desse equilíbrio de gênero, joga esse troféu no lixo, ele não vale nada, né, em termos assim para o próprio homem. Então, como fazer com que esse entendimento se torne mais a norma social do que a gente está falando, porque nós estamos vendo, né, os homens se suicidando 4 vezes mais do que as mulheres, vivendo 7 anos a menos, e lógico, né, você tem um fardo muito grande, uma carga muito grande, né, principalmente nessas atribuições da mulher casa-trabalho, mas o homem não exercita esse cuidado, e isso também tem consequências sérias para ele.
Sim, e aí a gente entra num ciclo um pouco maior que eu acho que perpassa a pauta da parentalidade. E talvez seja a maior contribuição que até a Promundo e vocês também, nós, né, que também Uhum, sou isso, a lógico. gente da Promundo, que a gente tem a refletir é o ciclo da violência, né, que a gente tem de gênero. Eu falo que eu acho que a gente venceu enquanto movimento social quando a gente não tiver que falar mais dessas pautas. Porque aí, se você for avaliar, né, um homem que ele tem um alto índice de suicídio, que ele está extremamente esmagado, para poder cumprir um papel de super-herói, de performar ao máximo, de seguir um script extremamente viril, másculo, Uma violento. masculinidade É, totalmente hegemônica, você, radical você e tem uma cadeia de alimentação de ciclos de violências desde micro a macro. Então, você vai criar filhos mais violentos, você vai aumentar o índice de adoecimento. Aí eu fico também pensando assim, poxa, o autocuidado, o quanto ele é importante também, né? Homens mais conscientes com seu próprio autocuidado, eles também contaminam menos mulheres, né? E aí a gente entra também numa política pública de saúde também, né? Que se a gente de for... saúde até da mulher, né? Exatamente. Porque na saúde materna, por exemplo. E aí, se a gente for entrar também, e aí é um outro debate gigantesco, né, de ISTs que são, né, Exato. transmitidas, e todo esse movimento, que inclusive a gente está vivendo um contramovimento agora com a nova geração, né, que agora a nova geração se previne menos do que a outra geração anterior a ela. Então, assim, é um ciclo que se retroalimenta. Então, eu acho que é extremamente importante a gente os convidá-los para essa reflexão, porque se a gente for parar para pensar, esse diálogo e essa ponte, ela é importante, e às vezes a gente também vive, infelizmente ou felizmente, ainda uma dicotomia de pautas, uma disputa muito grande de pautas, ao invés da gente construir pontes para que a gente associe as nossas muitas militâncias, ativismos e movimentos, para que a gente consiga entender, né? Porque não dá para eu ser feminista se eu também não consigo compreender que eu preciso fortalecer aqueles homens, né? E aí muitas das vezes a gente escuta, né? Ah, mas nós somos historicamente violentadas, por que a gente tem que fazer o papel de educá-los? Eu falei, isso acho que não é o papel de educá-los, é um papel de fortalecer a pauta para que a gente consiga de fato compreender por que essas pessoas elas não conseguem entender o papel do cuidado, né? E eu acho que começa com um dever muito básico, que é por que elas não entendem o autocuidado? Porque se a gente for parar para pensar sobre a discussão do cuidado, ela começa quando a formação dessa pessoa na instituição dessa família, estruturada hoje como a gente trazendo aqui um pouco para o Brasil, é a falta, inclusive, de psicoeducação, do que é autocuidado, né? As mulheres, elas são psicoeducadas para poder, né, no gênero, na performance, para o autocuidado e para cuidar dos Exato, outros, né? exato, A psicoeducação do homem, ela não é assim. exato. Então, ele é educado para performar, para ser viril, para ser o grande herói, para ser másculo. Agora, eu gosto de dizer, né, Bianca, que nós não nascemos assim. Nós nascemos predispostos ao cuidado, porque realmente o que eu acompanhei dos meus 3 filhos, são 2 meninos e uma menina, que todos os 3 nasceram pré-condicionados ao cuidado e ao autocuidado. Né? Eles choram quando querem alguma coisa, é uma coisa natural. Né? Eles ficam de olho quando um é mais velho, ele fica de olho para saber se o outro está bem, como é que está, existe um carinho, isso tudo trabalhado e estimulado, a gente vê que é uma predisposição humana que a gente tem ao cuidado e ao autocuidado. Né? Sim. Só que a gente perde isso, dá o clique, né? Porque existe esse subconsciente que vai sendo alimentado de que existe uma diferença de gênero dentro do cuidado e do autocuidado. Sim, a gente entra no dispositivo da performance social, a gente veste essa Exato. roupa, A gente né? tem falado muito sobre essa questão da performance, né? Impressionante como Exato. nos amarra, é tipo uma armadura, né, que vão colocando e a gente vai se submetendo a ela. Sim, e se você for parar para também avaliar, a psicanálise ajuda muito essa compreensão, né? E é até quando a gente vai entender o dispositivo do amor, como a gente ama, né? Homens amam diferente, mulheres amam também diferente, e outras formas de amor também são diferentes. E quando a gente vai resgatar alguns princípios de afeto, de cuidado, até em populações
tradicionais, de matriz africana, a noção de amor e de cuidado, ela é uma noção comunitária, uma noção coletiva, né? Talvez um dos caminhos até para a gente com muitos discutir. provérbios, né, com aqueles valores assim lindíssimos, né, de humanidade mesmo, né? Exatamente, mas, por exemplo, a Rita Segato, que é foi uma grande pesquisadora decolonial para falar sobre gênero, ela fala que a gente tem dois dispositivos hoje estabelecidos, né? A gente tem o patriarcado de baixo impacto e o patriarcado de alto impacto, né? O que seria o patriarcado de baixo impacto? São justamente a gente pensar decolonialmente como que o cuidado, as performances de gênero, sociais e todas essas questões que já estão dadas podem ser reestabelecidas a partir de experiências e aprendizados comunitários e coletivos, tanto de populações, né, indígenas, como de populações tradicionais, de populações de matriz africana. Oferta de saberes, né? Essa rede de saberes, ela tem um baixo impacto, porque ela traz o quê? A Rita fala que no patriarcado de baixo impacto, a gente tem experiências mais que a gente poderia dizer até um termo dentro da saúde, né, Miguel? É uma redução de danos. Não quer dizer que não existe algum nível de opressão. Existe, mas ela é de baixo impacto, né? E as comunidades, elas nos ajudam. E quando a gente tem a do alto impacto, já é nessa lógica eurocentrada da perspectiva do que a gente já absorveu. E o que o mundo a gente está vivenciando hoje dado. É altíssimo impacto, né? Exatamente. Então, Bianca, então existe mundo? Não sei. Eu não sei, eu acho que talvez essa construção a gente está caminhando aqui para tentar fazer, mas um dos caminhos que eu acho que o que a Promundo já vem fazendo, e até um próprio movimento feminista, quando a gente vai pensar o feminismo decolonial, ele vem trazendo essa outra perspectiva do cuidado. Ah, que interessante. Então, é um feminismo decolonial. Feminismo decolonial. Explica um pouco mais isso, Bianca, muito legal. O feminismo decolonial é um movimento que, assim, para além de todos os conceitos e literatura que vem trazendo, ele traz essa perspectiva da gente fazer interseccionalidades, romper com lógicas colonizadas e trazer muito essas questões de marcadores sociais que a gente já estabelece, né? Então, para além da gente discutir sobre a emancipação, né, das mulheres, das pessoas, do gênero, da geolocalização onde colocam os nossos corpos, do papel hierarquizado que o sistema colonial coloca a gente, é a gente pensar como é que a gente pensa perspectivas, né, em prol de emancipação feminista, direitos e liberdade, mas também sem que a gente passe a barreira das populações tradicionais, que a gente também considere outras organizações de mulheres, de coletivos. Que trazem a pauta da igualdade de gênero de forma tradicional e com o espaço do homem no cuidado e autocuidado como muito aceitável. Sim, é claro, gente, eu estou trazendo aqui de uma maneira muito leve, mas assim, o feminismo decolonial, ele é muito maior que isso, né? E uma das coisas mais bonitas que eu tenho lido sobre, inclusive tenho aprendido, não consigo dizer assim que eu sou uma autoridade em feminismo decolonial, mas é como as práticas de saberes. E ele nasce ali aqui no nosso sul global, né? As nossas companheiras Verdade. aqui, e aí onde eles estão trazendo práticas indigenistas, de populações tradicionais, comunitárias, do que é pensar ser mulher nesse espaço, ou não ser mulher, o que é pensar gênero nesse espaço, sabe? E tem feito várias interseccionalidades com essas construções. Então, assim, uma das coisas que talvez, né, o que a gente pode avançar, pensando nesse caminhar junto, maternar e paternar, é a gente talvez extrair o que é de melhor e o que a Promundo já vem fazendo, que é a gente entender como as redes comunitárias tradicionais se estabelecem enquanto, né, nesses papéis, né? Porque é o que a gente fala para as perspectivas comunitárias, não existe o cuidar privado, né? O cuidar é coletivo. Então, ele é uma construção comunitária. Até, né, é interessante, Bianca, nós tivemos a experiência com o povo AMP, né, que pega ali, eles não têm essas divisões de países, né? Vai desde ali do Amapá até o Suriname, e foi para a gente realmente uma surpresa, né?
que eles são oferta de saberes, né? Que essa questão do paternar já existe na cultura YNP de uma maneira significativa. Eu saí totalmente, né? Como era uma questão mais de pesquisa no início, e a gente acabou se tornando mais um aprendiz da cultura YNP na igualdade de gênero, do paternar, maternar, do cuidado e do autocuidado, né? Então, essas lições que se tornaram até, né, um livro que eles escreveram sobre o paternar YNP, que está até disponível no site do Promundo, ele demonstra exatamente isso, né, como esses saberes eles trazem a efetiva humanidade no processo do cuidado e do autocuidado, e que não tem gênero, na verdade, né? Se estabelecem, né, algumas diretrizes dentro dessa trajetória do paternar e maternar, mas ali o cuidado e autocuidado ele é compartilhado efetivamente, né? Sim, e isso é difundido em várias tradições, algumas tradições indígenas, que são muitas etnias por aí. É verdade. A gente tem a história de que mulheres saem para caça e os homens cuidam do lar, né? Então eles cuidam da comunidade, eles ajudam a manter. E em vários outros também, de outros países, a gente também tem esse mesmo movimento, onde não tem uma hierarquização, por exemplo, da geolocalização do corpo da mulher no trabalho, né? Seja no trabalho não remunerado ou no trabalho ao trabalho de fato de sobrevivência, né, que para essas comunidades são de manutenção da sua estrutura comunitária, né, que seria a caça, seria, né, o alimento, o cultivo. Então, até a noção de trabalho ela muda, né? E aí, trazendo um pouco da minha experiência, porque eu também sou de matriz africana. Isso eu também queria perguntar. E eu queria até que você fizesse já um link, que eu acho muito bacana, porque você é a pessoa que traz toda, né, uma pesquisadora dentro dessa noção, mas que está no setor privado. Ou seja, você está dentro da cultura do que você falou do início, que é uma contradição a isso, né? Como é que isso desemboca no setor privado? Por favor, continue o seu raciocínio aí, né? Mas eu queria ver onde que isso vai desembocar no setor privado, que hoje, cada vez mais, né, globalmente, parece que está havendo um neomachismo, né, na forma de pensar o setor privado. No setor privado, eu acho que a gente está vendo, inclusive, eu acho que é uma pauta do momento, né? A gente está vendo várias empresas, instituições rompendo com as políticas e com os pactos falados sobre diversidade, pautas de equidade, justamente por esse momento, né, estranho que a gente tem vivido nessa onda global do que tem acontecido aí, do movimento político, né? Anarco-liberal, vamos colocar assim, né? Então... eu acho que é um momento que eu acho que eu não consigo nem narrar, Miguel. Eu fico tão escandalizada de pensar que a gente está retrocedendo anos e anos de evolução social para ideias muito primitivas, né? E talvez primitiva não seja nem uma palavra adequada, mas tão disfuncionais à realidade do que a gente tem hoje, né? E eu que sou de matriz africana, e embora a gente pense assim, quem é de matriz africana tem uma concepção, né, muito artesanal das coisas, a gente tem uma difusão, né, que quem acredita, por exemplo, em Ogum, né? Ogum é um orixá, um ninquice, que ele traz muito sobre a importância da gente usar a tecnologia social. A tecnologia está posta para que a gente consiga, enquanto sociedade, nos organizar e avançar. E o que a gente tem visto é exatamente usar a tecnologia para a gente retroceder. E aí, pensar e trazer essa resposta para você é um desafio, porque assim, o meu olhar vai ser sempre de algum viés, e é um viés de uma mãe que sofreu, né? Então, assim, venho de uma carreira que eu estou transitando, né, para uma outra área. Eu sou pesquisadora, mas eu vim de origem ali da área dos recursos humanos, e infelizmente a gente vê muito dentro das organizações um discurso que não é coerente. E antes mesmo dessa onda que a gente está vendo já de descompromisso com a pauta, que é onde a gente vê que não é coerente o discurso de igualdade, equidade dentro das organizações. Às vezes a gente se depara com políticas institucionais muito bem construídas, documentos e relatórios, mas no mundo prático, na realidade, a gente ainda tem líderes com muita dificuldade, né, de flexibilizar a jornada de trabalho, entregas, de compreender diferenças, né, de situações, de premiar, da forma como você também promove, você enxerga a mulher.
muitas das vezes a gente vê executivas, né, perdendo promoções, porque elas simplesmente resolveram maternar. E pouco se fala dos executivos que têm, e aí eu acho que talvez o maior exemplo que eu tenho disso mais perto de mim seja você, Miguel, porque a gente tem um exemplo de um executivo como você que conseguiu escolher fazer o cuidado, fazer parte desse cuidado. Então, assim, eu caminho aí uns quase 9, 10 anos na minha vida em vendo esses dilemas, né, entre o que está escrito dentro de um papel, uma política de diversidade, compliance, governança pública, objetivos e acordos e tratados, mas no mundo prático a gente tem, assim, mulheres que são subalternizadas por conta do cuidado, hostilizadas, populações LGBTs também que são hostilizadas, a questão racial que está implícita em tudo, em todos esses recortes também, né? E aí se você é uma mulher negra, pior ainda, porque de fato você já não tem menos chance, e o que a gente também vê de ponto prático, aí você vai falar assim, Bianca, mas tem mulheres que conseguem fazer uma boa manejo. Mas aí a gente faz uma outra reflexão, né? E eu, enquanto pesquisadora, preciso fazer essa reflexão. Quem cuida para que as mulheres brancas consigam performar dentro desse lugar do cuidado? E aí a gente tem novamente um recorte racial muito grande, né? Então, e aí a gente tem uma institucionalização privada de ambientes como trabalho doméstico, né? Exato, Creches porque privadas. muitas vezes se terceiriza esse Sim. cuidado, né, dessa forma, né? E quando você vai ver, majoritariamente, todas essas instituições, sejam de empregada doméstica, a creches, se você for ver a população desses lugares, são ocupados por pessoas raciais, que têm um recorte racial muito grande. Então, quem cuida são outras mulheres que estão abandonando seus filhos, o cuidado, para poder dar sustento também para essa mulher branca, também se flexibilizar. Então, é um lugar muito sensível, é uma discussão que a gente precisa se aprofundar, e ainda assim, o ambiente de trabalho, Miguel, infelizmente, a gente não chegou num ponto áureo que a paternidade, o equilíbrio parental ali de flexibilidade nessas instituições privadas, ele não está posto. A gente tem experimentos positivos, né? E aí eu não tenho um caso concreto assim para te dizer com muita precisão, mas a gente tem empresas como Nubank, a gente tem empresas como Grupo Boticário, que tem já feito alguns experimentos interessantes e segundo as pesquisas que são publicizadas, tem tido um bom índice de produtividade, inclusive de melhor engajamento, porque eles estabeleceram, né, a licença igualitária para os trabalhadores e trabalhadoras, e isso tem feito um efeito muito positivo. Um efeito significativo. Acho que as evidências são muito claras, mas você colocou um ponto importante das redes, como elas propagam uma verdade mentirosa muitas vezes, né? E eu queria saber, Bianca, o seguinte, como é que você vê, né, também o seu papel de mãe nesse ciclo, porque o ambiente externo ele influencia demais, né? Que a gente teve o ciclo liberal, depois o ciclo neoliberal e agora o anarco-liberal, né? O neoliberal parece até ser um anjinho perto desse espectro do liberal, né? Ele ficou no meio termo ali, mas muitas empresas criaram políticas, né? Vai de ESG, a questões de gênero, diversidade, quer dizer, elas tentaram se propor a uma linguagem global que fosse calcada muito mais na visão da sustentabilidade humana. Então, tem os ODS, antes teve os ODMs, né, os Objetivos do Milênio. Então, como que você vê agora nesse ciclo a Bianca com 2 filhos pequenos, né, onde isso vai ter uma implicação muito grande no setor privado, como você disse, né, políticas de diversidade já estão sendo questionadas, etc. Como é que vai ser isso? E qual é o papel do Vitor nesse ciclo para vocês protegerem a família de vocês e esse respeito que vocês se dão em relação ao cuidado e autocuidado? Então, Miguel, eu faço parte da maioria de todo o resto, né? Eu sou uma pessoa que também estou em exaustão, já fui diagnosticada com burnout,
Claro, a gente está numa redução de danos, então está tudo estável, controlado, medicada. A gente brinca, a gente está medicada, está feliz, porque também tem uma questão da medicalização, da falta do o tabu também em torno, né, da questão da saúde mental. E estar nesse meio enquanto mãe é sempre um dilema ético e poético ao mesmo tempo, né? Porque assim, o que é ser mãe, né? Eu fico me perguntando isso sempre. E vai fazer o quê? Uns 5 anos que eu me tornei mãe, né? E eu falo que tem sido uma ressignificação e até um encontro muito bonito pesquisar a questão da maternidade, porque justamente é ressignificar o de fato que né? E muito se especula, né? Até um debate muito epistemológico, de disputa do que seja, do que pode ser. Eu nunca me encontrei em nenhuma literatura que pudesse conseguir trazer uma definição mais acolhedora, né? Até às vezes eu questiono o próprio movimento, que tem tantas correntes, 1000 correntes. Como assim uma literatura mais acolhedora? É porque eu sempre me considerei, eu me encontrei feminista. A gente nunca nasce uma mulher feminista. E dado um momento da minha vida, eu me encontrei feminista, encontrei o feminismo. O feminismo veio para me abraçar, num momento de muita dor. Acolher mesmo. Acolher. Só que depois que eu virei mãe, eu me senti abandonada. E aí, quando eu falo que eu não encontrei na literatura um acolhimento, é justamente porque o cuidado independe, materno, ele é uma pauta que não é uma pauta tão legal. Não é uma pauta que agrega, não é uma pauta onde as pessoas querem estar debatendo. E é uma pauta que, às vezes, ainda fica muito aquém de uma discussão, de um debate, porque se a gente for pensar, o cuidado ele está no centro da economia de tudo, né? De tudo. De tudo. De tudo. De tudo. Então, da nossa vida. A gente está falando da nossa vida, né, Bianca? Sim. A gente está falando da vida das pessoas. Sim, e aí, assim, eu sou mãe, estou num casamento mais normativo, tenho filhos, sou uma mulher branca, tenho uma série de privilégios, mas ainda também tenho uma série de enfrentamentos, porque a partir do momento que eu virei mãe, eu observei e vi uma mudança de que eu tenho que me provar muito mais do que quanto eu era só uma mulher. Então, porque quando você é só uma mulher, você já tem as questões dadas, né? Já está aí os desafios, né? Até de sobrevivência. Mas quando eu virei mãe, eu me senti num desafio de que parecia que eu fiquei abandonada, a gente fica numa zona, num limbo, né? Então, é um desafio muito grande. Felizmente, na minha constituição de relacionamento com meu companheiro, eu tenho muito apoio, mas a gente está numa casa onde os dois, né, estão em ocupação de lugares nos seus trabalhos que gera muito desafio, né? Para sair, para chegar aqui no podcast, por exemplo, foi toda uma engenharia de localização. São 2 crianças muito próximas de idade uma da outra, elas adoecem. 2 pessoas adultas que estão em lugares de muita responsabilidade. Hoje eu estou como coordenadora em um determinado espaço de trabalho, mas também lido com consultoria, lido com pesquisa, são muitas demandas. Como que a gente não sucumbe a tudo isso, né? Talvez eu não sucumbi pela minha fé. O fato do meu encontro espiritual, de entendimento. Tem que ter muita fé mesmo, né? Muita fé. É isso, muito. Mas também tem uma baixa rede de apoio. E aí também a gente fica falando, né? A rede de apoio hoje verdade, paga, né? E aí a gente entra também crucial. Numa outra discussão, né? Porque para ser pai, para ser mãe, a gente precisa de rede de apoio. E muitas das vezes o Estado não dá rede de apoio. Eu sinto às vezes que a gente está fazendo um malabarismo lá, né? Mas sem rede embaixo. Não. Então, você não pode errar, você tem que tomar todos os cuidados, porque se você cair, ninguém vai ter uma rede ali para te segurar, né? Não, e assim, rede de apoio é uma coisa extremamente importante. Talvez eu fique me perguntando por que a gente ainda não construiu redes comunitárias de apoio, né? Uhum. Porque a gente tem exemplos tão bonitos, genuínos de populações tradicionais. É o caso, por exemplo, da população OMP. Exatamente. Por que a gente não importou isso num sentido não extrativista da coisa, mas de como aprendizado desses saberes. Ninguém larga a mão de ninguém, cuidado total, né? Todo mundo tem, olhando uma situação,
é um irmão, uma irmã, né? Preciso cuidar, preciso estar atento. Sim, mas a gente está imerso nesse lugar que você falou, que é um lugar nebuloso, que é, né? A gente não sabe nem mais que neoliberalismo é E esse, né? onde a violência se torna o centro da imposição do que você acha que deve ser, né, a rigidez que deve ser a norma social. A norma social, exatamente. E aí, assim, é um desafio, Miguel. Não é fácil. Então, assim, são vários estados de pessoa, né? Porque tem a pessoa que trabalha, tem a pessoa que é pessoa, tem a pessoa que materna, tem a pessoa, né, que tem uma estrutura familiar, seja ela convencional ou não, tem uma pessoa que também está dentro de num nicho religioso. E aí, quem são essas pessoas? Verdade, E verdade. essas pessoas também são as múltiplas pessoas que nos habitam nesses papéis que a gente tem que carregar. Uhum. Então, assim, é muito difícil te dar uma resposta. Agora, Bianca, infelizmente a gente está terminando, né? Porque realmente esse assunto me fascina, né? E assim, para mim é um disparate, né? Sim. Saber que dentro de uma norma social a gente tem uma discrepância tão grande no cuidado e autocuidado que criem dilemas como esse, porque deveria ser algo mais natural que vem da nossa humanidade, essa predisposição ao cuidado. E saber a vivência disso como é um prazer, né? Ao mesmo tempo que você pode contar com outro, com a outra, nesse movimento. Mas até a pergunta é essa, você já está agora no mestrado, fazendo esse tema, e eu queria que você falasse um pouco, né, para a gente finalizar, o que você espera chegar com isso, assim, com a sua pesquisa? O que você acha que poderia trazer, por exemplo, para fortalecimento de políticas públicas em saúde, em assistência social, educação, que possa comprovar com evidências a importância de trabalhar esse tema da saúde materna e a questão do trabalho? Eu busco compreender de maneira muito genuína essas No primeiro momento, compreender mesmo o que a está acontecendo. interpretação das experiências de mães que trabalham. Porque, assim, e aí a gente vai resgatar lá nas ciências sociais, né? O que é ser brasileiro, né? O que nos torna, né, esse povo do sul global, aqui da América Latina, seja qual a melhor denominação conceitual que a gente for adotar, porque a gente sabe também que isso tem toda uma disputa política e tem também uma mensagem a ser passada. E nesses questionamentos que eu até falei de não me sentir acolhida, eu sempre procurei dentro da literatura, dos estudos, entender quem são mães, quem são as mulheres que são mães, quem são as mães. A gente não sabe. Então, assim, como é que a gente pensa uma política pública? Como é que a gente pensa questões sociais para essas pessoas, se a gente não consegue entender quem elas são, do ponto de vista identitário, né, de significação, de entender símbolos. Então, isso é muito importante para a gente pensar uma política pública de fato efetiva, né? E eu tenho estado um pouco cansada, porque a gente tem muitas estatisticamente a gente tem muitos dados que são muito importantes, né? Tanto de violência. Já demonstram uma discrepância Mas enorme, o que a gente vai né? fazer efetivamente com isso? E aí eu acho que talvez o papel da antropologia, o papel do cientista social, né, é exatamente esse lugar de você entender quem são estas pessoas e como a gente pode estabelecer, de fato, políticas, legislações, né, novos comportamentos que façam sentido a essas populações. Então, assim, o que eu busco é entender essas experiências para, a partir delas, entender qual possíveis soluções a gente pode construir, quais tecnologias sociais, de fato, a gente precisa para chegar no rompimento, né? O que eu falo, eu acho que, para além de pautas e ativismos, seria muito bom se a gente não tivesse que lidar com esses problemas sociais, com esses dilemas que a gente tem enfrentado. Que o custo é enorme, né? Uma coisa assim que traz um desserviço à sociedade. É um desserviço, e assim, ainda não. Talvez
um processo de aprendizado aos profissionais, às empresas e às instituições a compreenderem o custo, inclusive do ponto de vista produtivo, né? Exato. Porque quando você faz, e uma coisa que o Promundo faz muito bem, quando você faz um levantamento, uma pesquisa, e você mostra o custo efetivo, positivo de você estar estabelecendo políticas, né, de parentalidade, né, de combate ao racismo, de equidade nas instituições, em outros espaços públicos, você tem um ganho com isso. E talvez, eu acho que essa onda que a gente viveu, que eu brinco que é uma onda que foi de, né, uma perfumaria, né, uma vitrine positiva, mas que na realidade estava ali escondendo uma cozinha bagunçada, é que talvez a gente não soube mostrar efetivamente a quem é dono, né, das leis enfim, do capital, de fato, né, da produção, das instituições, enfim, que está ali na frente de grandes organizações, é calculado do ponto de vista prático, né, porque também talvez essas pessoas precisam só apenas comprovar que, de fato, ter um ambiente saudável, manter instituições, né, legalmente associada a princípios e valores sociais importantes para o Brasil e para o mundo, efetivamente vai ter um ganho social de capital também, de fato, né? Então, nossa, Bianca, a gente vai ficar bem atenta a esse seu estudo, né? Eu acho que vai agregar muito também ao trabalho do Promundo, as metodologias, ao refinamento que precisa, e isso levar realmente para fortalecimento de políticas públicas e de políticas de empresas, para entender que tudo isso é um grande investimento, né? Investir na humanidade é um grande investimento, né? Investir apenas como um recurso de capital humano tem suas limitações, né? Que a gente precisa resgatar uma humanidade. Bianca, muito obrigado pela sua participação e que essa seja a primeira de muitas visitas que você vai fazer ao nosso podcast aqui do Promundo. Muito obrigado. Eu espero conseguir chegar aqui em outros episódios. A honra foi minha. E também espero estar aí contribuindo para o Promundo e com a minha pesquisa, né, gente? Quem sabe chegar no doutorado, né? Vai chegar, com certeza. São muitos desafios. Obrigado. Então, esse foi mais um episódio do Promundo Pod. Esperamos vê-la na próximo episódio do nosso podcast.